Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Meu nome é Virna Sarissa, sou professora de História e convido vocês a estudar um pouquinho. Sentem-se confortavelmente, pegue o caderno e a caneta e vamos lá. Tá, professora, tudo bem. Que essa história é muito esquisita, que essa história é impactante, que morreu muita gente, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Se isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, nem a minha avó era viva, professora. Vamos lá. Há 5 anos atrás você era exatamente igual ao que você é hoje? Alguma coisa mudou ou continua do mesmo jeito? É claro que se você se imaginar há 5 anos atrás, você vai perceber que você era diferente, pensava diferente e agia de forma diferente. É muito louco, mas se a gente analisar e mergulhar no passado, a gente vai se sentir um pouco esquisito. Já parou para pensar? Nossa, como eu era esquisita há 5 anos atrás. Então, a gente vai estar sempre ressignificando o que a gente pensa. Daqui a 5 anos, você vai pensar da mesma forma. Por quê? Porque o nosso pensamento está sempre se transformando. E é isso que a história, para isso que a história serve. A história, ela serve para estudar o passado humano. E para que a gente faz isso? A gente faz isso para entender o presente, entender o nosso mundo, o nosso presente. E aí, juntamente, refletindo com os nossos ancestrais, a gente entende melhor quem a gente era e, quem sabe, faz ações futuras. Então, a história é a ciência que estuda o passado humano para entender o presente e projetar o futuro. Entendeu? Deu para tirar mais ou menos a dúvida? Mas não para por aí, porque a história, ela é a ciência que estuda as mudanças. Passa o slide para mim, por favor. Essas mudanças, elas ocorrem em vários setores, na educação, na saúde, na doença, na moradia, ou seja, são mudanças necessárias, mas ela também não estuda só as mudanças, ela estuda as permanências, aquilo que ficou, que mudou muito pouco. Por exemplo, nós temos várias cidades brasileiras, Juazeiro da Bahia, Ouro Preto, Minas Gerais, Olinda, Pernambuco, todas elas têm algo parecido com cidades antigas, com cidades que surgiram há mais tempo. Ou seja, nós temos também permanências nas brincadeiras, pode passar, nas brincadeiras de antigamente, brincadeiras que eram antigas e que hoje continuam acontecendo. Então a história, ela estuda o que muda e o que permanece. E para que isso tudo? Para aprender com as experiências. E como é que a gente faz isso? Através das fontes históricas. As fontes históricas é praticamente tudo que o ser humano pode produzir. Os vestígios, os escritos, as imagens. E essas fontes históricas, elas podem ser fonte histórica escrita, nós temos aí a cédula da identidade, nós temos os livros, as leis, temos a fonte histórica visual e a oral, que seria aquelas histórias passadas de pai para filho, as entrevistas. Percebam, existem sociedades que não desenvolveram a escrita e elas precisam passar. Na verdade, os jovens, eles para entenderem a história, eles precisam e necessitam das histórias contadas pelos mais velhos. É aquela história passada de pai para filho. Então, a gente tem que entender que é a história oral, tão importante quanto as outras. Então, as memórias e as lembranças dos mais velhos são importantes fontes de conhecimento na história. Nós temos também a cultura material. A cultura material pode ser móvel, brinquedo. O Brasil, ele é muito rico de cultura material. Exemplo, nós temos a região sul com o chimarrão. Então, o historiador, ele reúne tudo isso, analisa e cria uma visão a respeito. Durante muito tempo, pode passar, as pessoas acreditavam que a história era feita pelos grandes personagens, reis,
rainhas, generais, presidentes. E, na verdade, depois descobriu-se que a história é feita por todo mundo. Todos nós somos sujeitos históricos. Nós temos o sujeito histórico individual, que pode ser o professor, o aluno, o delegado, e temos o sujeito histórico coletivo, que pode ser as mulheres, os escravos, os trabalhadores. O importante é que todos nós fazemos a história. Todos nós somos sujeitos históricos. E sujeito histórico promove a cultura. A cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, pelo homem. A cultura ela pode ser material, que é aquilo que é palpável, como por exemplo a vestimenta, e imaterial, aquilo que não pode se palpar. Como, por exemplo, a culinária, que é uma forma de produzir a comida. Eu não estou falando da comida, daquilo que você come, e sim do modo como ela é preparada, que configura, assim, a cultura imaterial. Quando a gente pensa em acarajé, a gente lembra da Bahia. Quando a gente pensa em chimarrão, a gente lembra do Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa em feijão tropeiro, a gente lembra de Minas Gerais. O importante é que cada lugar produz a sua cultura. Cultura é produzida em um determinado lugar e tempo. Falando em tempo, a gente percebe que o tempo ele não é palpável, mas ele é bastante valoroso, porque é no tempo que se desenvolve toda a história. O tempo ele tem diferentes percepções. Veja, se você faz algo prazeroso, que lhe dá muito prazer, o tempo passa muito rápido. Se você faz algo que lhe deixa entediado, o tempo passa muito devagar. Esse é o tempo psicológico, que é completamente diferente do tempo cronológico, que é aquele contado pelos relógios e pelos calendários. Falando em calendário, nós temos diversos calendários espalhados pelo mundo, mas o calendário que foi adotado pelo Brasil é o calendário cristão. Esse tem várias características, como por exemplo que a Terra gira em torno do Sol e que o marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, ou seja, o ano 1. Tudo aquilo que acontece antes do nascimento de Jesus, nós colocamos o ano, A minúsculo, ponto e o C maiúsculo. E aquilo que acontece depois do nascimento de Jesus, a gente não coloca o D.C, já subtende-se. Então, por exemplo, se eu tiver o ano, pode passar, 2016 significa dizer que passaram-se 2016 anos após o nascimento de Jesus. Agora, se eu quero falar de um ano em que aconteceu antes de Jesus, aí eu coloco o A.C. Entendido? Pode passar. As unidades de tempo. Na verdade, o homem ele utiliza várias unidades de tempo, mas a mais utilizada é o século. O século ele é escrito em algarismo romano e ele é pronunciado até o 10º, né, em ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Do 11 em diante, ele é pronunciado em cardinal. 11, 12, 13, 21. É tanto que nós estamos no século 21 e não no século 21º. Mas como é que eu faço para transformar os anos em séculos? Nós temos duas regrinhas básicas. A primeira, quando o ano termina em 00, você corta os 2 zeros, o número que fica é o número do século. Exemplo, nós temos o ano 1200, nós cortamos os 2 zeros, o número que fica é o número do século, século 12. Nós temos o ano 100. O ano 100 termina em 00, nós cortamos os 2 zeros, o número que fica é o número do século, então é século I e não século I. Mas tem a outra regra, quando o ano não termina em 00, nós cortamos os 2 últimos números, o número que fica somado mais 1 é o número do século. Exemplo, nós temos 1995, terminou em 95, eu corto os 2 últimos números, o número que fica é o 19, eu somo mais 1, é século XX.
Assim como o ano 33. Opa, professora, 33 só tem 2 números, como eu vou fazer? Você vai cortar os 2 números, o número que restou é o número 0, 0 mais 1 tornou-se o número do século, século I. Pode passar. Assim como o ano 476, nós cortamos o 7 e o 6, ficou o número 4, 4 mais 1, 5, nós estamos no século V. Mas para que tudo isso serve? Isso serve para a gente delimitar o tempo. É claro que isso não tem uma rigidez, mas serve para a gente entender que o tempo ele precisa ser delimitado porque a história é dividida em 5 períodos: pré-história, história antiga, história média, história moderna e história contemporânea. Toda ela está organizada em uma linha do tempo e a gente tem que respeitar essa linha do tempo. Aquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo, a gente coloca em ordem decrescente. O que aconteceu depois de Jesus Cristo, em ordem crescente. Vamos lá. Nós temos as dimensões do tempo: tempo curto, médio e longo. O tempo curto é aquele que tem dia, mês e ano que aconteceu, determinado. Exemplo, uma lei que foi criada, a Lei Maria da Penha. O tempo médio é aquele que trabalha numa variação de 10 a 200 anos, exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E o tempo longo é aquele que trabalha com realidades que demoram muito tempo para mudar. Exemplo, as práticas alimentares, a forma de organização familiar, as crenças religiosas. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos história, aprendemos para que ela serve, aprendemos também o objeto da história, mudanças e permanências, as fontes históricas e suas classificações, aprendemos quem são os sujeitos históricos. Conseguimos aprender o que é cultura, os tipos de cultura, o que é tempo, tempo psicológico, tempo cronológico, os calendários, a exemplo do calendário adotado pelo Brasil, que é o calendário cristão. Aprendemos a transformação do ano em século, os períodos da história e as dimensões de tempo. Agora, na trilha do estudo, eu desafio vocês a construir a própria linha do tempo. Atentem-se para colocar os fatos em uma cronologia. Não adianta colocar algo que aconteceu em 2016 na frente de 2017. É preciso se atentar a isso. E também utilizar os anos. Não esqueçam de datar os fatos e os acontecimentos históricos da vida de vocês. Aqui está um exemplo que vocês podem seguir, vocês podem utilizar como exemplo. Bem, a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir se gostou e de comentar se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Até a próxima videoaula. Educação nota 10.